Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse já é o 14º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje, a gente está com o tema Literatura Surda, Adaptações Literárias de Lendas Amazônicas, que será abordado pela professora mestra Thaisa Aparecida Carvalho Salles, da Universidade Federal de Goiás. A professora Thaisa, em breve, já vai ser doutora, ela está terminando o doutorado. Gente, eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos, pretos, tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de armação marrom, meu sinal em libras é este, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora, um movimento de semicírculo até a cintura, dando um toque na cintura. Eu estou usando uma blusa cinza, hoje com o sinal em libras de eu te amo, então o dedo polegar indicador e o dedo mínimo levantados, e os dedos anular e médio abaixados, com a palma da mão voltada para frente. Eu estou utilizando um batom cor-de-rosa claro e 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Sosígenes Costa. O professor Jackson é do campus da CPF, está aqui com a gente também professor aqui da UFSB. Eu sou doutoranda em Letras, Linguagens e Representações, sou mestra em Letras e sou a coordenadora do GELES aqui na UFSB. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês aqui no 14º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES. É através do GELES que a gente almeja congregar professores e acadêmicos da área de letras, educação, tradutores, intérpretes, pessoas surdas e não surdas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais. Conforme também a gente vai ter no artigo 14 do decreto 5626, né, a questões das instituições federais de ensino garantirem o acesso à comunicação, à informação, à educação às pessoas surdas, né, e garantir o uso e a difusão da Libras. Eu quero agradecer desde já as intérpretes, tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão presentes com a gente hoje, para tornar nosso evento acessível à comunidade surda. Então, hoje a gente está com a Cíntia Kelly Inês Freitas, da Uniaselv, com a Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, com a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e com a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. A gente avisa que esse evento está sendo gravado. A cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações para receber uma mensagem assim que a gente coloca um conteúdo novo e, claro, que deixem seu like. Durante o nosso evento, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte, que vocês, ao participarem das discussões ou que quiserem fazer alguma pergunta, por gentileza, quem for escrever no chat, coloque na frente a hashtag GELES. Quem quiser e puder sinalizar, também é só levantar a mãozinha, tá? Abrir a câmera e pode sinalizar. A gente também pede a atenção de vocês, porque até o final da atividade, a gente deixará também um link para a frequência no chat. A gente pede, por gentileza, que, com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras, que vocês deixem seus áudios e câmeras desligados para facilitar a visualização das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, por parte das pessoas surdas que estão aqui presentes, tá? Tendo em vista a plataforma Google Meet, se ficarem várias câmeras abertas, dificultam a visualização deles para conseguir saber aonde que estão os intérpretes de Libras. Então, por isso que a gente pede essa gentileza. Bom, e para a gente dar início ao nosso 4º encontro do GELES, eu convido a professora Thaisa Aparecida Carvalho Salles, da UFG.
A professora é doutoranda em Letras, Linguagem e Sociedade pela UniOeste. Ela é mestra em Letras, Linguagem e Sociedade também pela UniOeste. É especialista em Língua Brasileira de Sinais e Educação Especial pela Eficaz. É especialista em Literatura Inglesa e Norte-Americana pela Unipam. É graduada em Letras Português e Inglês pela Unopar. E é a mais nova integrante do GELES. Para quem está atento lá ao nosso grupo, a professora Thaisa entrou para o GELES recentemente. Deve ter o quê? Acho que não tem 10 dias, né? Bom, a professora Thaisa vai abordar o tema literatura surda, adaptações literárias de lendas amazônicas. Thaisa, seja muito bem-vinda ao UFSB, muito bem-vinda ao GELES, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Gente, olha, eu estou muito feliz mesmo. Fiquei muito alegre quando eu recebi o convite da Daniane, né, o e-mail para participar desse momento aqui com vocês. Mais feliz ainda em poder fazer parte desse grupo que eu vou falar que vocês já me conquistaram. Ô, Bahia! Já me conquistou. E ter esse momento, né, de discussão, de reflexão, conhecer pessoas do Brasil todo, é um momento único, né, na nossa área, da gente ter esse momento de poder discutir, de mostrar as diferenças, é gratificante demais. Então, eu estou muito feliz em fazer parte do grupo, menos de 10 dias, sim, que a Daniane e eu viemos conversando, e eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz em fazer parte do grupo e de estar aqui com vocês hoje, para poder compartilhar um pouquinho, né, dessa experiência que eu tive no Amazonas com a adaptação de lendas para a literatura surda, né? Mas antes eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que é literatura surda, e aí a gente vai adentrar ao livro, vocês vão conhecer esse material aqui. Eu deixei fixado os links, tá? Porque a obra impressa dele, a gente tem um número muito pequeno. Até a Daniane me fez prometer que eu vou entregar uma a ela, porque a maioria das cópias impressas estão em Manaus, no Instituto Federal. Nós, enquanto organizadora e autores, recebemos poucos exemplares, porque eles têm a responsabilidade de distribuir, né, para os professores da rede, das escolas, professores que vão procurá-los, né, que trabalham na área da Libras, da educação para surdos, então eles ficaram com um número maior. Como eu disse a Daniana, todos que eu tinha, eu já distribuí, porque esse é o nosso interesse, né, que todos tenham acesso a esse material. Mas nesses links que estão aí fixados, você tem acesso à obra em PDF, que é o livro, né, em português e escrita de sinais, e depois eu vou mostrar direitinho para vocês. E tem as lendas em vídeo, né, em Libras. Então, tem a tradução para Libras. E é muito interessante, porque você pode fazer download de uma lenda só, para você poder trabalhar em sala de aula, você pode fazer de todas as lendas e do livro. Então, é uma forma até de você ter mais acesso, né, levar para a sala de aula. É claro que para quem gosta, né, do livro, pegar no livro, sentir o livro impresso também é muito bom, mas hoje, com a nossa tecnologia, a gente poder distribuir em link, né, para as pessoas fazerem download, é um acesso muito maior. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Oi. Por favor, me dizem se vocês estão visualizando. Sim. Clica só nesse ocultar dessa barrinha, por favor. Aí. Isso. Se vocês precisarem me avisar de qualquer coisa, gente, é só falar comigo, tá? Porque eu não vejo vocês, só vocês me veem, né? Tá certo? Se quiser também deixar o intérprete na tela maior, também não tem problema, tá certo?
Então, o nosso tema hoje é literatura surda, adaptações literárias de lendas amazônicas, porque a minha intenção é falar como foi produzido o livro 11 Histórias, né, e um segredo, desvendando as lendas amazônicas, esse trabalho que eu desenvolvi na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, enquanto eu trabalhava lá. Hoje eu faço parte da UFG, Universidade Federal de Goiás, certo? Então, como a Daniane já me apresentou, eu estou terminando meu doutorado em letras. A minha pesquisa é sobre letramento literário para surdos, e até eu e a Daniane já combinamos que mais à frente eu volto a falar sobre letramento literário, venho apresentar para vocês a minha pesquisa de doutorado, tá certo? Então, quando a gente pensa em literatura, normalmente a gente busca significado nos dicionários, né? Então, a gente sabe que esse termo ele vem do latim litera, que significa letra. Inicialmente, se tinha o conceito de literatura preso à gramática. Então, era uma boa escrita, uma escrita muito bem feita, bem elaborada, né? Um uso estético da linguagem no formato escrito, uma arte literária. Ou seja, um conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, pertencente a um país, uma época, um gênero, né? Conforme o nosso dicionário. Mas, para quem é da área da literatura, a gente sabe que o conceito de literatura, de cultura, ele não é fechado. Eu não posso dizer que é só uma boa escrita a literatura. Mas ela é muito maior, ela é muito mais ampla e ela não é fechada, né? Hoje a gente tem esse entendimento e amanhã ela pode ser ampliada. Para isso eu trago Antônio Cândido para falar para a gente que literatura são todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura. É uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem a literatura. Isso é, sem possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. O que Antônio Cândido vem nos dizer? Ele vem nos dizer que não existe povo, não existe homem que possa passar um dia. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o texto de Antônio Cândido, O Direito à Literatura, lá está dito assim, que a gente não passa 24 horas no dia sem ter contato com a fabulação. E o que é essa fabulação? É o nosso mundo imaginário, é o nosso mundo imaginário. E a gente faz isso quando, Thaisa? Quando a gente está contando em casa, quando a gente chega e conta como foi o nosso dia. Ali nós estamos fabulando. Quando a gente presta atenção em alguém que está conversando no ônibus, e aquelas pessoas estão conversando sobre um assunto, alguém está contando uma história, e você está ali assistindo como uma novela. Isso é fabular. Então, se nós pensarmos no nosso dia o quanto a gente entra em contato com a fabulação, nós vamos perceber que realmente isso faz parte do nosso dia e isso faz parte de como ser um direito. É algo que não pode nos faltar, essa fabulação. Tem uma citação de Gonçalves que eu gosto muito para trazer esse assunto da literatura para a literatura surda, que diz assim: a literatura de um povo é o desenvolvimento do que ele tem de mais sublime nas ideias, de mais filosófico no pensamento, de mais heróico na moral e de mais belo na natureza. É o quadro animado de suas virtudes e de suas paixões. É o despertador de sua glória. É o reflexo progressivo da sua inteligência. E quando esse povo ou essa geração desaparece da superfície da Terra, com todas as suas instituições, crenças e costumes, escapa quem? A literatura, aos rigores do tempo, para anunciar às gerações futuras qual fora o caráter e a importância do povo, do qual ela é o único representante na posteridade.
Sua voz, como um eco imortal, repercute por toda parte e diz: em tal época, debaixo de tal constelação e sobre tal ponto do globo, existia um povo, cuja glória só eu a conservo, cujos heróis só eu conheço. Vós, porém, se pretendeis também conhecê-lo, consultai-me, porque eu sou o espírito desse povo e uma sombra viva do que ele foi. Eu sou apaixonada por essa citação, porque eu fico imaginando, né, como foi construída a literatura surda. Lá naquele tempo em que os surdos estavam lá dentro das escolas, né, agora me fugiu a palavra, deixa eu pegar aqui, dos internatos, né? O quanto esses surdos se escondiam para poder usar a língua de sinais. E lá eles começavam as primeiras narrativas, contando sobre o quê? Sobre os filmes que eles viam no cinema. Aqueles surdos que eram ricos, que conseguiam, né, ir ao cinema, assistiam os vídeos de cowboys, os vídeos o cinema mudo. Gente, eu moro perto do aeroporto, tá? Vocês vão ouvir barulho de avião aqui. Me desculpem. Então, eu fico pensando como foi a criação dessa literatura, esse momento, esse contato. E essa literatura, como diz Gonçalves, é ela que vai contar o que esse povo passou. É ela que vai ter o registro para nos contar, para nos falar. E a literatura surda, ela vai passando de geração em geração. Por quê? Porque não há registro. Ainda não existiam câmeras para filmar a literatura. Então, foi passando de um para o outro, de geração a geração. Então, eu fico imaginando como foi todo esse processo. Por isso que eu gosto tanto dessa citação, que ela vem mostrar quais foram os heróis, que ela é que conhece, qual foi a época, qual era a cultura daquele momento, daquele povo, o que eles acreditavam, o que eles pensavam. A gente só vai descobrir através dessa literatura. Então, quando a gente fala da origem da literatura das línguas de sinais, ela aconteceu provavelmente dessa maneira. Existem relatos, né, de surdos que falam que eles nas escolas, nesses internatos, eles iam ao cinema e depois contavam aos seus colegas. E esses relatos a gente encontra em vários países. Então, a gente percebe que não foi um falando para o outro, mas aconteceu da mesma maneira em vários lugares bem diferentes e longes um do outro, né? E a partir do momento que a língua de sinais vai se desenvolvendo, né, vai se estruturando, a literatura em si também vai acompanhando esse desenvolvimento. Lembrando, claro, que as primeiras histórias, elas foram contadas em mímicas. As primeiras histórias foram usadas imitações, para que as pessoas entendessem, porque ainda não existia uma estrutura da língua de sinais, ela estava se desenvolvendo, estava sendo criada, né? Então, a gente não tem um momento certo da história, mas pelo que a história nos mostra, nos indica, foi ali por volta do Congresso de Milão, né, um pouco antes, que eles tinham mais liberdade para se encontrar nesses internatos, usar a língua de sinais, né, usar essa estrutura para se comunicar, que começou essa contação de história, tá certo? Esses momentos de encontro e de contar o que se acontecia, que vem de encontro com a fala de Cândido, fala sobre o fabular. Bom, o que é a literatura surda? Carnop é uma das nossas primeiras, né, pesquisadoras dessa área, e ela traz a literatura como uma herança, que vem mostrar a cultura, a comunidade e a língua. Então, para Carnop, a expressão literatura surda é utilizada para histórias que têm língua de sinais, e identidade e a cultura surda presentes na narrativa. É a produção de textos literários em sinais que traduz a experiência visual, que entende a surdez como uma presença de algo e não como falta, que possibilita outras representações de surdos
e que considera as pessoas surdas como um grupo linguístico e de cultura diferente. A literatura surda, ela se divide em vários aspectos. Nós temos a literatura em língua de sinais, que é ao vivo, né? Quando a gente presencia alguém contando uma história, contando uma piada, uma poesia, ou em vídeos. Eu vou apresentar aqui para vocês o vídeo de uma piada, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, essa piada da árvore surda, ela nos mostra como que é a literatura em língua de sinais. Então, ela pode ser ao vivo ou em vídeo, totalmente sinalizada. Nós temos também a literatura visual, que é através de imagens, que são os livros que só têm imagens, não tem língua portuguesa, não tem sinalização, e ali a história vai acontecendo por imagens. E temos também o visual vernacular, que é o VV, que é uma técnica que se utiliza de gestos que vão além da língua de sinais, para criar uma literatura sinalizada. É quase que uma literatura em 3D, a gente diz, né? Você se sente numa tela de cinema, mesmo ao vivo com a pessoa.
pelas características que ela vai usando da cena, descrevendo aquela ação. Não sei se vocês já conhecem, eu vou apresentar para vocês o trabalho do professor Cristiano Monteiro, que é de Recife, e ele é um dos nossos representantes até em vários campeonatos, né, da literatura surda, em relação, deixa eu dar um pause aqui, em relação ao visual vernacular, tá certo? Não tem tradução, tá, gente? Porque até mesmo quem não sabe a língua de sinais, se prestar atenção, consegue entender. Ai, gente, peraí. Que é isso? Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo e vendo a tela do Meet que você está vendo. Tá, não sei o que houve com o meu vídeo aqui, vou tentar recuperá-lo. Tá.
Deixa eu ver o que aconteceu aqui com ele. Deixa eu tentar achar aqui onde estava. Aqui um pouquinho à frente. Já está correndo, viu? Tá, obrigada. Deixa eu voltar aqui. Tá travando muito e o que eu mais queria que vocês visualizassem não ia dar certo. Mas eu acho que vocês conseguiram entender o que é esse visual vernacular, né? Ele trouxe para a cena um tabuleiro de xadrez. E ele tá ali mostrando como que tá acontecendo, né? Agora no final é que ele vai mostrar que tem dois jogadores, né? Um para cada lado, e que aquilo ali estava acontecendo dentro do jogo. Mas eu imagino que vocês já tenham compreendido como é esse visual vernacular. Peço desculpas porque está travando, não faço ideia do porquê que o vídeo está travando. Nós temos também a literatura escrita em língua de sinais, como o Sigmund Wright, que é um dos mais conhecidos, né? E a língua portuguesa, porque são registros históricos culturais, porque os estudos são bilíngues, né? E para isso eu tenho o livro 11 Histórias para mostrar para vocês que ele tem, né, a história. Deixa eu pegar aqui no comecinho. Ele vem com a imagem da história, traz a escrita em língua portuguesa e depois a escrita de sinais. Tá? Então, essa é uma literatura escrita. Acho que a professora deu uma travadinha, gente. Vamos aguardar só um minutinho. Simone. É que também a câmera dela estava fechada, não estava vendo ela mostrando o livro. É a internet que já deve ter dado um tchutchu lá. Professora Thaisa, se você nos ouve, sai e volta. Dani, não tem como você remover ela para ela voltar? E aí você manda o WhatsApp? Eu estou pedindo para ela entrar pelo celular, mas ela já saiu aqui, parece. Aguardem só um minutinho. Aguardem só um minutinho que a professora caiu, mas a gente já pediu para ela entrar ali pelo celular. Pedro, se for necessário compartilhar, por favor, fique às postos. Obrigada. Pode deixar. Eu acho que essa ideia seria até melhor, porque aí não pesa tanto a internet dela. Sim, obrigada, Dilson.
Ela já respondeu, gente. Ela vai entrar pelo celular. Aguardem só um minutinho, por gentileza. Pedro, você pode compartilhar para a gente, por favor, que na hora que a professora entrar já vai estar o slide, por favor. Sim, sim. Eu só fiquei um pouco perdido aqui em qual tópico que ela estava. Espera aí que eu te falo. Acho que era criações que ela estava exibindo. Gêneros. Mas eu já vou compartilhar aqui. Isso, só compartilha que daí ela vai falando onde ela quer que deixe. Eu vou compartilhar em PDF porque ficou desconfigurado naquela por PowerPoint. Né? Quer que eu compartilhe, então? Isa, o seu ficou desconfigurado, Isa? Isabela? Dani, ficou Oi. um pouquinho só. Mas ficou também. Deixa eu ver como é que tá meu aqui, então. Eita, Isa. Aí, pelo celular. Liga só o áudio, por gentileza. Oi, gente, desculpa, eu aqui falando. Não tinha percebido que tinha caído. Thaisa, eu vou compartilhar aqui para você, que eu acho que fica melhor para não pesar tanto para você. Pode ser? Pode. Né? Pode. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui pelo notebook, pelo menos para passar o vídeo final. Mas aí eu vou falando por agora e deixo pronto aqui só para tentar entrar depois. Finalzinho. Aí, me fala só qual slide que você estava, por gentileza. Adaptações. Eu tinha passado. Bom, então o que é adaptação, né? Ele consiste em atualizar aqueles dados, aquelas informações, aquelas peculiaridades, né, daquele povo, daquela cultura, englobando, né, elementos mediáticos, sociais, econômicos, políticos. Ele é um texto que fica derivado. Então, eu uso aquela história como base e ali eu posso fazer a adaptação, o ajuste que para ser feito, tá? E foi isso que a gente fez no livro 11 Histórias. Então, a gente fez esse ajuste, né? Depois eu vou explicar melhor. Nós fizemos todo um estudo da cultura surda, da cultura indígena, né? Nas escolhas dos nomes, no contexto da história, para que nada fosse perdido. E, pelo contrário, fosse só acrescentado, né? Pode passar para mim, por favor, para o próximo? Criações. Essas criações são histórias, né, criadas pela comunidade surda. Normalmente os autores são surdos e essas histórias elas vêm para trazer a representação desse sujeito surdo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais meu volume aqui. Ele vem trazer essas peculiaridades dos sujeitos surdos, da língua, né, a representatividade da língua, da cultura. No Brasil, a gente tem pouco material, mas, assim, né, o nosso incentivo é para que os surdos produzam, né, material nessa área. Então, a gente tem a Arca de Noé, a fábula da Arca de Noé, nós temos as luvas mágicas do Papai Noel, temos o Casal Feliz, a obra Tibijoca, o Feijãozinho Surdo, são obras excelentes para a gente trabalhar na educação de surdos. Pode passar para mim, por favor. Aqui eu venho apresentar quais são esses gêneros literários que fazem parte da literatura surda. Nós temos a professora Rachel Sutton Spence, que trouxe para a gente essa obra, né, que se chama Literatura em Libras, no ano de 2021, que vem teorizar, que vem dar uma teoria para a literatura surda. E ali ela fez esse resgate. A literatura surda não segue os gêneros da literatura brasileira, Thaisa?
ela segue no sentido de ter poesia, no sentido de ter teatro, no sentido de ter o humor, no sentido de ter crônicas, narrativas. Isso segue, mas ela se divide de maneira diferente, porque a literatura surda, ela não é como a literatura oral, ela é de uma língua visual, gestual. Então, ela também se desenvolve de forma diferente. Então, nós temos o gênero literário da ficção. Ficção são histórias criadas, inventadas, né? Que está fora da realidade. Então, nós temos histórias assim, pouquíssimas, mas temos. Espero que as pessoas se sintam motivadas a escrever ficção dentro da área da literatura surda. Nós temos a oratória, ou falar em público, como as reuniões políticas e os sermões. Nós temos o gênero da autobiografia, que aí é o contrário, né? É uma não ficção, em que normalmente os surdos mais antigos contam toda a sua história, o seu processo de como foi a aprendizagem da língua de sinais. Isso se tornou um gênero. Por quê? Porque existe muito, né? E a literatura surda, ela só acontece por conta desse repassar, né? Antigamente se repassava uma história para outra pessoa. Nós temos a literatura política, que são o Islã, as poesias que vêm mostrar contra, né, a opressão. Nós temos as crônicas, que são as descrições. Thaisa, você voltou. Deu um tchutchu aqui, caiu tudo. Ai, eu achei que tinha sido aqui. Não, foi cá. Vim para a sala para ver se o sinal fica melhor. Ai, socorro. Desculpa, gente. Mas já está voltando todo mundo. Pronto. Deixa eu colocar Jackson aqui na organização novamente. Jackson, sem comentários. Foi eu, viu? Eu que aprontei. Falei. Porque o que aconteceu? Como eu estava compartilhando, eu queria te ver, eu fui para o celular. Na hora que eu estava no celular, eu derrubei a live. Foi eu. Mas eu havia falado desde o início que hoje eu estou terrível, eu já estou. Perdão, gente. A gente estava em 35 pessoas, tem mais umas 5 para entrar, mas eu acho que a gente pode continuar, né, Thaisa? Posso, vou falando então para a gente não se perder no tempo, né? Desculpa, gente. Então, voltando, né? Nós temos a literatura religiosa, nós temos a música, que são os textos em canções, e nós temos a poesia, né? E o que eu quero deixar bem claro, esses gêneros, né? Eles existem
Eles foram detectados pela pesquisa da Rachel Sutton Spence, e ela, nesse livro, né, Literatura em Libras, ela descreve, então, como essas obras, poesia, crônica, o teatro, o cinema, a piada, aonde que vai se encaixar. Então, a nossa divisão dentro da literatura surda, ela não é por poesias, ficam todas aqui, as crônicas ficam todas aqui e as narrativas ficam todas aqui. Não, é de forma diferente, tá? Pode passar para mim, por favor? Quais são os conteúdos que estão dentro da literatura surda, que estão dentro dessas obras, né? Nós temos a surdez sempre de forma positiva, nós temos as experiências do narrador envolvendo um personagem surdo, ele é sempre o protagonista, seja bom, seja mal, seja o herói, né? A gente fala que seja de forma de herói ou de vilão, mas ele vai aparecer sempre sendo o protagonista. A resistência surda, né? E a libertação dessas amarras, né? Contra a oralidade, as experiências sensoriais da visão e do tato são sempre, né, também colocadas em foco. E a celebração do sucesso da pessoa surda, da comunidade e da língua. Esses temas sempre vão estar presentes nas obras da literatura surda. Como eu falei para vocês, o livro 11 Histórias, você pode passar para mim? Esse link tinha ficado fixado lá na tela. Não sei se deu tempo de vocês copiarem, tá? Agora, pelo celular, eu não vou conseguir mexer. Não sei se os meninos conseguem me ajudar. Copia aí do slide e coloca lá para fixar para mim, por favor. Por quê? Esse primeiro link, ele é da primeira edição do livro. E lá tem ela em PDF e tem as lendas em Libras para você poder fazer o download. O segundo e o terceiro link, eles são da segunda edição desse livro, né? E aí um você consegue fazer do PDF e o outro você consegue fazer das histórias em vídeos, tá? Pode passar para mim, por favor, o slide. Bom, como que a gente começou essa obra? Eu vou tentar ser mais rápida, porque o nosso tempo tá curto. Eu desenvolvi esse material junto com a primeira turma do Letras Libras da UFAM. Então, quando eu cheguei na UFAM, eu passei no concurso em 2015, a turma já fazia um ano que já tinha iniciado o curso, eu peguei eles no segundo ano, e eu cheguei com uma disciplina de férias, que foi a introdução aos estudos literários, que eles não haviam tido por falta de professor, e aí trabalhei com eles. Então, no curso de férias, né, essa disciplina. Depois, no terceiro período deles, trabalhei cultura surda, estudos culturais e cultura surda. E no quarto período, entrei com literatura surda. Quando nós passamos, né, a ter essas disciplinas nessa sequência, e aí nos estudos culturais nós trabalhamos sobre o artefato, né, da literatura surda, me veio um clique, né? Por que não fazer uma adaptação das lendas amazônicas? Pegar aqui esse material e ajustar e adequar a cultura surda para que o surdo amazonense possa se ver dentro da sua literatura. Porque ele conhece essa literatura de alguma forma, né? Ele já viu alguém falar, alguém comentar sobre isso, ou na escola, ou sobre uma história, né, em casa. Então, por que não ele ter algo para se identificar? E aí eu fiz essa proposta aos alunos, dentro da disciplina de literatura surda, para que a gente fizesse essas adaptações. E falei, quem sabe a gente não faz um livro desse material? Vamos sonhar alto, né? A professora é meia louca, vamos sonhar alto. E eles toparam na hora. Foi uma coisa assim que eles se encantaram pela ideia. Então, cada um selecionou uma lenda, cada um buscou informação sobre aquela lenda. A gente sabe que lenda não tem autor, né? Que tem várias formas de ser contada. Então, nós buscamos uma que a gente via que era a mais conhecida, né? O jeito de se contar, de se falar era o mais conhecido. Pegamos essa lenda e começamos a estudar, então, a adaptação.
E eu fui orientando, então, cada aluno dentro de sala de aula, se estava dentro da cultura surda, buscar os nomes dos personagens, os fatos que estavam acontecendo, e cada um foi formulando a história, né? No final da disciplina, estava todo mundo com a lenda adaptada, as lendas ficaram lindas, modéstia à parte. Não são porque são meus alunos, não fui porque eu orientei, mas as lendas ficaram lindas. Eu espero que vocês tenham o prazer de fazer essa leitura. E eu pensei, gente, eu não posso deixar isso engavetado. Não posso deixar isso aqui perdido como um trabalho acadêmico. Não posso, eu preciso levar isso para o mundo, para as crianças surdas, eu preciso levar. E aí eu comecei a buscar parcerias. Falei, vou encontrar gente doida igual eu aí pelo caminho. E procurei o pessoal da equipe de escrita de sinais. Falei, vamos colocar essas lendas na escrita de sinais, no SignWrite. E a Débora, né, que é professora da UFSC, aceitou, porque ela leu as lendas e se apaixonou por elas. Então, aquilo foi muito gratificante, porque foi um olhar de um surdo para a lenda, né? Então, aquilo foi muito gratificante. Ela falou, Thaisa, realmente não dá para deixar essas lendas engavetadas. Vamos traduzir para a língua de sinais. E lá ela montou a equipe, conversou com a professora Mariane Stuff, né? Então, ela montou uma equipe junto com o professor João Paulo Ampessan, junto com o Tom Min, e lá eles ficaram por 8 meses fazendo a tradução das lendas. Por quê? É um trabalho voluntário, né? Eu não tinha como pagar eles, porque eu estava almejando ser um livro, né? A gente estava caminhando para isso. Mas ainda a gente tinha um longo caminho pela frente. Então, eles faziam na hora que dava, que é um trabalho voluntário. E eles se esforçaram e deram o seu melhor. Nós procuramos também um professor, um parceiro que fizesse as imagens das histórias. Até antes da escrita de sinais, o primeiro passo foi... Pode até mudar para mim o slide, para não me perder na história. O primeiro passo foi procurar um ilustrador que fez as imagens, assim... maravilhosas, né, que a gente tem no livro. Espero que vocês possam depois visualizar. E é muito, realmente, assim, eu fico até emocionada conforme eu vou contando, sabe? Porque é reviver um momento, assim, de muita idealização, né? Você idealiza aquilo e realmente aconteceu. Então, buscamos parceria para um ilustrador, buscamos parceria com o pessoal da escrita de sinais, procurei os professores para me ajudar na questão da tradução, porque eu falei assim, botei quente, falei, vocês vão traduzir a lenda para a língua de sinais com os autores. E eles, não, porque a gente não é fluente em língua de sinais, a gente não é formado, né, não vai ser formado para tradutor. E eu falei, não, quero saber, eu quero vocês, né, traduzindo para a língua de sinais, porque a gente não tem uma equipe que faça isso nesse primeiro momento. E então procurei o professor Irã Witt, o professor Fábio. O professor Irã Witt é ouvinte, o professor Fábio é surdo, para ajudar na questão da tradução. E, enquanto isso, eu fui buscando apoio para publicação, né? Então, eu procurei várias editoras, mas todas de forma pública dentro das universidades, né? Projetos, e fui recebendo muitas portas na cara. Muitos não, muitos nãos, e muitas assim, se você fizer tal coisa para a gente, quem sabe a gente encontra aqui uma brechinha num projeto para você publicar. E eu já estava numa demanda muito grande na UFAM, porque foi um ano de concursos, né? Estava formando o curso, então havia poucos professores. Então, eu não conseguia fazer essa contrapartida de oferecer meu tempo e minha disponibilidade. Enfim, conseguimos encontrar... Pode passar para mim, por favor? Lá no slide Momentos, pode colocar lá para mim, por favor, pode passar. Isso, no próximo, esse. Então, nós encontramos a equipe do Apoema, que é do Instituto Federal do Amazonas. Ali tem o professor Dalmir, professor Marcelo, a Tássia, e as outras meninas eu não vou me recordar o nome. Mas esse dia foi o dia do sim.
foi o dia que eu recebi o sim para o livro. Nós vamos publicar, né? Nós vamos publicar e não vai ser só para Libras, vai ser de forma acessível, para que todas as pessoas tenham acesso. Então, esse material, nos vídeos, ele tem audiodescrição. Então, o professor ele pode trabalhar esse material dentro de sala de aula, com cego, com surdo, numa sala, né, mista, numa sala inclusiva, ele pode trabalhar esse material. Não é um material que impede ele de trabalhar, sabe? Então, o professor falou, nós vamos deixar acessível esse material. Desse dia do sim, a gente pode passar o próximo slide. Esse professor Dalmi não tinha uma câmera quando ele me disse sim para publicar o livro. Então, ele montou o projeto para conseguir verba para publicar o livro, para comprar cenário, para comprar câmera, para comprar luz, para comprar isso daí que vocês estão vendo, né? Para chegar a esse momento das filmagens. Então, eu recebi o sim em novembro de 2016. Nós conseguimos gravar em maio de 2017. Então, quase 7 meses depois, quase 8 meses depois, para conseguir gravar as lendas, né? E aí, cada professor, o professor Irã, o professor Fábio e eu, ficamos responsáveis por um número de alunos para fazer essa tradução. Então, nós íamos com eles nas gravações, acompanhávamos eles para ver se estava tudo direitinho, tirar alguma dúvida de última hora. Então, quando vocês forem olhar lá os vídeos, lembrem que não são tradutores e intérpretes que estão lá. Eles nem são formados, eles são da licenciatura, né? Eles já se formaram, mas não são formados como tradutores. Ali são pessoas que criaram essas histórias, que adaptaram essas histórias e são corajosos de estar ali levando, né, a literatura surda para a comunidade surda. Depois, pode passar para mim, por favor, no mesmo ano, em novembro, nós tivemos o primeiro lançamento, que foi a obra em DVD. Nosso primeiro lançamento saiu em DVD essa obra, porque ele não queria, o professor Dalmi não queria atrasar mais com essa publicação, então ele falou assim, vamos fazer ela em SN, para que vocês possam ter, né, registrar no Lattes de vocês essa produção e a gente possa, pelo menos em Libras, passar para todo mundo. Então, essa foi a nossa primeira publicação em DVD. Pode passar para mim, por favor? Depois, sim, nós tivemos a nossa publicação, mas eu não recebi os exemplares, viu, gente? Não podia espalhar para ninguém o livro, morrendo de ansiedade para poder divulgar e passar para todo mundo. Em fevereiro de 2018, é que a gente recebeu os exemplares e eu consegui mandar para os cursos de letras libras das capitais. Eu mandei pelo correio, mandei para algumas escolas de surdos esse DVD. Depois, em maio, nós recebemos, então, a obra impressa, que tem lá no Instituto Federal do Amazonas. Eu fiquei de receber uma nova remessa, até a Daniane já garantiu a dela. Quando eu for à Bahia, eu levo, né? Então, é isso. Para vocês verem que o livro começou lá final de 2015, essa produção. Ela foi se desenvolvendo e nós conseguimos publicar ela impressa em 2018, 2 anos depois, quase 3. Né? Então, não foi uma obra feita de qualquer jeito, não foi uma obra feita às pressas, foi uma coisa feita com muito amor, com muito carinho à comunidade surda, pensando muito na educação dos surdos, nesse material ser acessível ao surdo, né? Aí depois pode passar o próximo slide. Esse aqui são alguns dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, recebendo os livros. Pode passar também, por favor. Aonde o livro 11 Histórias chegou, né? Esses 3 fatos são muito marcantes porque nós tivemos uma ótima recepção
com a comunidade surda. Então, todos os surdos que leram gostaram demais da obra, se sentiram realmente representados e não foram só no Amazonas, como a gente tinha a primeira intenção. Aonde eles liam, eles conseguiam entender que ali sim tinha identidade surda, tem cultura surda, tem a língua de sinais, tem a valorização deles. Então, eles realmente se sentiram pertencentes àquela literatura. Com isso, nós conseguimos, então, uma professora do Letras Libras, a professora Laura, ela levou um exemplar do nosso livro lá para o Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris, em 2018. Então, a gente ficou muito feliz, muito alegre com isso, porque lá, onde a gente fala que é o berço, né, da educação de surdos, tem um exemplar nosso, do 11 Histórias. Então, a gente fica, assim, muito feliz de marcar, né, a história. Ó, tem lá. Alguém for estudar literatura surda, vai ter o nosso livro lá. Nós também tivemos o apoio de um professor Edgar, que tinha conhecidos nos Estados Unidos e levou o nosso livro lá para o Departamento de Língua de Sinais Americana, de Educação e Interpretação, o Instituto Técnico Nacional de Surdos, né? Então, também conseguimos levar o nosso livro para lá para que eles possam conhecer o nosso material. E a Débora Campos, vocês já devem saber, assim como a Mariana Stuff, ela é da área da escrita de sinais, né? É uma grande pesquisadora na área, e ela tem muita afinidade com a Valérie Sutton, e ela enviou a obra, né, o link para ela conseguiu fazer download da obra, e foi outra apaixonada pelo nosso livro, que depois ela postou no Facebook. Eu tirei um trechinho lá, um print do trechinho dela, em que ela fala da nossa obra, e não é só da nossa, ela fala de várias obras brasileiras que tem, né, que o pessoal manda para ela, de trabalhos de brasileiros. Ela é muito aberta, né, ao nosso país, aos nossos pesquisadores, e eu acho isso muito bonito dela. E ela fala ali, né, da importância da nossa obra, do quão bem feito foi, né, o nosso trabalho. Então, assim, é uma alegria que a gente possa pegar esses links e mandar no WhatsApp, mandar no e-mail, mandar para todo mundo ter acesso. E a gente fez muito disso, realmente espalhou para todos os nossos contatos, né, de e-mail, WhatsApp, e pediu para as pessoas repassarem em grupos e etc. Então, assim, vocês aproveitem, né? Façam isso também, usem na escola esse material, ensinem a literatura surda aos pequenos, aos adolescentes, aos surdos de modo em geral. Eu queria muito passar uma lenda para que vocês conhecessem, mas o nosso tempo também já ultrapassou. Se você puder passar o próximo slide para mim. Esse aqui é o professor Sérgio, da UFAM, da editora da UFAM, que em 2022 se propôs a fazer a segunda edição. Na verdade, o nosso acordo foi em 2018 e a publicação só veio acontecer em 2022. Saiu a nossa segunda edição e também em formato online, não impresso, né? Então, aqueles outros 2 links que estão abaixo é dessa segunda edição. Então, o nosso livro, ele tem essa proposta, né, de alcançar a todos e ser mais acessível possível dentro da literatura surda. Eu queria muito passar para vocês a lenda, mas infelizmente eu não tenho como. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa fala, do nosso bate-papo. E o que vocês tiverem de dúvida, agora eu vou conseguir olhar no chat aqui. Vocês me falam também, sinaliza. Não sei quanto tempo eu tenho para responder. Voltei para cá também, Thaisa, foi massa, muito obrigada. Eu já tinha guardado aqui, porque a hora que eu sair, eu vou voltar ali no chat para dar uma olhada, Thaisa. O pessoal eu sei que vai me ajudar, mas a Aline, ela já tinha colocado desde o início do encontro, às 19h15, a Aline Araújo colocou: professora Thaisa, na minha dissertação, eu utilizei como corpus um texto desse livro, A Cobra Grande. Que bacana. É a Aline, né? Aline. Isso, Aline.
Que bacana, eu fico muito feliz porque realmente a gente já ficou sabendo, né? Já recebeu algumas pesquisas de TCC, de mestrado, de doutorado, artigos usando o nosso livro. Então, assim, a gente realmente percebeu que ele está se estendendo, né? Que ele está cumprindo com o seu papel, que é estar dentro da escola e dentro da vida, né? Do professor de Libras, da vida do professor de surdo. Então é isso, eu fico muito feliz que você tenha usado o nosso material, espero que tenha gostado. Aí, tem mais pessoas aqui te parabenizando, professor Elton. Professor Elton nunca abre a câmera para conversar um pouco com a gente, mas é professor de Libras também. A gente está com o professor Arnor aqui também, viu, Thaisa? Prazer, professor ou professora? Não entendi. Professora, o professor Elton está aqui com a gente, professor Arnor também está. Bacana, gente, prazer em conhecê-los. Deixa eu correr aqui o chat. Deixa eu ver aqui. Mais agradecimentos a você. O pessoal está pedindo a lista de presença, mas a Simone já está. Deixa eu ver se ela já deixou, mas se não deixou, ela já está deixando aí no chat, tá bom? O Wellington também está agradecendo. A Stephanie ainda colocou aqui no chat, por mais livros assim. Eu lembrei, no momento que a gente estava falando de Débora, da professora Débora, lembrei do professor Rubens também, né? O professor Rubens é do Maranhão, do SEDUC, da Secretaria de Educação do Maranhão, faz parte do GELES. Ele, a Crisiane, que esteve aqui que está aqui com a gente também, interpretando, e que é professora de Libras também, eles têm publicações em livros sobre a escrita de sinais. E o Rubens, ele é muito, muito da área mesmo da escrita. Ele está sempre muito em contato com a professora Sutton. Agora mesmo, recentemente, ele ainda está com um curso de escrita de Libras. Por isso que ele não está aqui com a gente hoje. Que bacana. Mas não deixou de ser comentado. A Márcia também está aqui agradecendo. A Marta colocou ali, ó, sextamos em grande estilo. E foi mesmo, foi muito bom. Stephanie também está parabenizando, dizendo que adorou o bate-papo, foi um excelente trabalho e foi mesmo. Obrigada. Gente, obrigada. A Aldanete também está aqui, parabenizando. Gente, o link está aí disponível para vocês baixarem o material. Professor José Arnor, eu falei dele, ele apareceu ali, já colocou um oi. O Pedro também colocou ali, que foi excelente, né? Um exemplo de perseverança e competência. Acho que agora é só a gente agradecer mesmo, viu? O Heraldo também colocou aqui, ó, foi maravilhoso, ele é pedagogo e se interessa muito pelo ensino de artes para pessoas surdas. E antes de eu te passar a palavra, só lembrar o pessoal que a Simone já disponibilizou o link da frequência no chat, tá bom? Thaisa, obrigada, foi ótimo mesmo, assim como o pessoal colocou aqui. Parabéns pelo livro. Eu já tinha esse livro, eu só não te conhecia ainda, né? Tanto que a hora que você me passou o livro, depois eu falei, epa, esse aqui eu já tenho. Mas não tinha os vídeos, vou ser sincera, eu tinha só o PDF dele. Tá? E realmente é uma obra muito linda, sabe? Acessível. Então, parabéns. Passo a palavra para você agora, para você poder se despedir do pessoal aí. Gente, olha, quando falou em perseverança, essa foi uma das características que o próprio professor Dalmi pontuou, né, sobre mim. Ele falou assim, olha, esse livro ele só existe por conta da sua perseverança, porque a gente passa, né, por diversas situações dentro da universidade, e ele disse sim, mas assim, não tinha todo um aparato que precisava, né, para dar aquilo que a gente desejava para a obra, né? Para chegar à altura daquilo que a gente tinha almejado. Então, assim, só aconteceu porque eu fiquei realmente em cima, né? Mandava mensagem, professor, não esquece da gente, né? Olha, e aí, quando que a gente pode fazer a gravação? No entanto, que uma das lendas que eu ia passar para vocês é a do boto cor-de-rosa surdo. Eu estou grávida de 8 meses, enquanto estávamos gravando. Então, eu falava para ele, professor, eu preciso gravar antes de parir, menino, né? Antes de entrar de licença maternidade e tudo mais. Então, assim, realmente foi algo
muito prazeroso, mas de muita persistência. E eu falo que cada parceiro, cada pessoa envolvida no livro, ele realmente se entregou para realizar esse material. Então, por isso que eu falo que a comunidade surda recebeu assim tão bem, porque todos que participaram realmente se dedicaram de corpo e alma, né? Como a gente fala, com todo amor e carinho para fazer esse material. E eu que agradeço pelo convite, agradeço aos intérpretes que estão aí no apoio, agradeço ao grupo pela recepção de hoje. E quem precisar falar sobre literatura surda é só entrar em contato. Deixa eu te falar outra coisa. A Márcia, integrante do grupo, ela estava aqui com a gente desde o início, né? Você deve estar lembrada da Márcia. Márcia tem um trabalho com cordel. Então, o GEL está se organizando para fazer um trabalho também com um livro dos cordéis de Márcia, também acessível. Então, vai ser em escrita de sinais, interpretação em Libras, né? E aí ela vem e coloca uma pergunta. Ela colocou assim, ó, Thaisa, qual foi o maior desafio no processo de construção, criação do livro? E junto com a pergunta dela, eu vou pegar a Gemima. A Mima coloca assim, ó, minha dúvida curiosa é, qual foi a maior dificuldade na produção do livro? Então, as duas colocam a mesma pergunta. A maior dificuldade foi alguém acreditar na publicação desse material. Porque em todo o seu desenvolvimento, né, da adaptação, eu posso falar com muita segurança, eu não tinha dúvidas desse processo, porque a gente já tinha estudado, já tinha lido, já sabia, já convivia com a comunidade surda, então a gente tinha um conhecimento de causa, assim, não sendo surdo, mas muita vivência, né, daquilo para colocar nesse material. Então, quando a gente foi conversando com os parceiros, a sintonia foi tão grande que os aceites vinham assim de imediato. Então, assim, eu falo que eu encontrei muito louco no meio do caminho, que acreditou na ideia da maluca aqui, né? Porque era uma coisa assim, muito longe de se realizar. E quando nós fomos, né, realmente procurar alguém para publicar, esse foi o mais difícil, porque eu ouvi muito não temos como, não podemos fazer, não existe como fazer, não tem verba para fazer. Então, assim, essa foi a parte mais difícil. Eu falei, gente, eu tenho um negócio construído, tá aqui pronto, só preciso de alguém que me ajude a, né, realizar ele, né, publicar ele. Então, esse que foi a parte mais difícil, é encontrar, né, alguém que saiba o caminho para você publicar. Você falou em cordel, não me delongando, mas eu fiz em 2018, antes de sair da UFAM, que aí eu me mudei para Goiânia, eu achei uma aluna que escrevia cordel. Ela é amazonense, mas os pais são nordestinos. E ela escrevia cordel assim com muita facilidade. E eu perguntei a ela, né? Desafiei ela se ela não queria fazer um cordel sobre cada artefato cultural. A gente tinha trabalhado a disciplina de estudos culturais e ela fez. E esse material a gente conseguiu produzir também, mas ele ficou só em formato de e-book. A gente não conseguiu fazer a tradução por conta da pandemia, né? Então, ele ficou com a escrita de sinais, a escrita em português sobre os artefatos da cultura surda. Eu não trouxe o link deles, mas eu prometo que eu vou enviar para a Daniane e ela vai repassar para todos do grupo, né? Daniane falando com o microfone desligado. Obrigada. Eu falei, faça isso mesmo, porque agora você é do grupo, então você vai ver que a gente tem um drive lá, né? Tem um link, a gente coloca tudo lá. Tinha até algumas pessoas perguntando do livro, e eu falei, mas é o livro que você já tinha disponibilizado e está no drive.
Eu vou fazer outro questionamento contigo, Thaisa, e depois eu vou passar a palavra, vou ver se ele quer ele pessoalmente. O professor José Arnor, ele está aqui justamente falando do evento de literatura surda que haverá em Natal, né, e que a gente estava até comentando no início do nosso encontro. Então, se ele quiser falar, Leide, por gentileza, fala com ele que eu estou terminando aqui e já a gente passa a palavra para ele. É só para eu pegar quem estava falando aqui, foi a Stephanie. Eu vou encerrar as perguntas, Thaisa, com Stephanie, que a Stephanie coloca assim, e eu entendo, sabe? Principalmente quem não é da área de Libras, o pessoal tem muita curiosidade para saber como que as pessoas foram parar ali, né? Então, a Stephanie colocou assim, você sempre se interessou em trabalhar nessa área ou teve algum motivo específico? Tive um motivo específico, como eu acho que a maioria, né? Eu entrei na área da língua de sinais sem querer, sem nenhuma pretensão de trabalhar nessa área. Como eu falei para vocês no comecinho, né, o motivo do meu sinal, eu aprendi Libras para poder me comunicar com a irmã da minha melhor amiga, ela é surda, né? Na época adolescente, eu já era jovenzinha, né? Já estava na graduação. E eu fiquei responsável por ela na escolinha da igreja. A mãe dela só permitiu ela, né, ajudar na igreja se eu ficasse com ela, porque a irmã não podia. Só que eu não sabia me comunicar com ela, porque eu sempre tive a irmã, né, de tradutora. Então, como a gente tinha uma grande diferença de idade também, não tinha aquela conexão, né, de sentar, conversar e tudo mais. E aí, no primeiro dia que eu fiquei com ela na sala com as crianças, eu escrevi no papel, como que eu faço para aprender Libras? E ela me passou o nome da escola, que é a escola que eu desenvolvi a minha pesquisa de campo do doutorado. Eu fiz questão de voltar a essa escola, porque eu sou assim, eu tenho que ter significado, eu tenho que ter um sentido para trabalhar, para pesquisar. E por isso que o meu sinal é a letra T no coração. Eu aprendi Libras para poder me comunicar com ela, para ajudar na igreja, para ter uma harmonia ali, né? Na escolinha ali, né? Para a gente poder se comunicar. E dali em diante, eu me formei, fiz o curso de Libras, me formei e fui indicada pela própria escola de surdos para trabalhar como intérprete. Obrigada, Thaís. Valeu. Antes de eu me despedir de você, eu vou passar a palavra para o professor Arnor, para ele poder convidar todo mundo para participar do evento em Natal. Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Oh, Jesus, cara. Gente, tem acontecido. Peraí, gente. Deixa eu ver acontecer um negócio pra mim. Boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui com todos. Eu sou uma pessoa surda, um professor surdo, da Universidade Federal do Maranhão, o UFPA. E esse é um prazer convidar todos vocês para estar participando do evento. O cronograma estará disponibilizado. Serão 3 dias de evento, no mês de setembro. E o sinal é esse aqui, o sinal do nosso evento. Por quê? Porque nós temos o quê? A questão da poesia, as narrativas, as fábulas, piadas. Então, todos esses gêneros textuais estão reunidos aqui, são representados por esse sinal. Nós temos também a prestação de resumos, né? E será publicados em revistas. E aí vocês podem fazer, né, os resumos e estar nos enviando, né? Então, eu quero convidar todos vocês para aproveitar esse nosso evento. Parabéns, professora Thaís, prazer conhecê-la. Linda história, parabéns. Um beijo a todos e muito obrigada. Daniane,
Muito obrigada, Daniela, pela oportunidade de fazer esse convite. Ah, tá. O sinal do professor José Arnaud. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, professora. A gente que agradece sua participação. Deixei ali no chat já até. Coloquei o link, tá? De informações. Ó. Então, muito obrigada. Thaisa, muito obrigada novamente. A gente vai se ver e mais. A gente acredita que agora com você no GELES, outras atividades vão surgir aí sobre literatura surda, né? A gente já vai ter no semestre que vem, porque é muita informação para você chegando, mas a gente já vai ter no próximo semestre o segundo Encontro Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, né? Então, acho que seria bacana a gente pensar aí, de repente, num minicurso, alguma coisa sobre literatura surda. Já vá pensando. Muito obrigada, foi ótimo. Tá desligado seu áudio, tá? Muito obrigada, foi ótimo, a gente agradece. Vou passar a palavra para você se despedir do pessoal por enquanto, tá? Por favor. Estão me ouvindo agora? Gente, obrigada pelo convite, obrigada pelos elogios. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Leem, estudem o livro 11 História, usem à vontade, que ele está aí para isso. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada a você. Gente, então a gente chega ao final. Foi um grande prazer a gente contar com todos vocês aqui no 10º encontro do GELES aqui na UFSB e a gente poder juntos multiplicar experiências. Eu agradeço mais uma vez as tradutoras e intérpretes de Libras que estiveram aqui com a gente, a Cíntia Kelly Inês Freitas, da Uniaselv, a Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. Eu agradeço também a toda a equipe de organização do GELES, aos monitores, aos integrantes do GELES que estiveram aqui com a gente, e mais uma vez a professora Thaisa, gratidão. Meu muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Valeu, gente!